Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, caríssimos irmãos, damos início hoje à nossa quarta aula do nosso curso de Catecismo. Nós já estudamos um histórico da doutrina social da Igreja, vimos a sua natureza, vimos a sua missão, vimos o estudo sobre o homem, né, o que é o homem, a antropologia, conforme a doutrina católica. E na última aula também nós estudamos as fontes, vimos as duas grandes fontes da doutrina social da Igreja, qual sejam a revelação sobrenatural e a lei natural. E também estudamos os quatro grandes valores da doutrina social da Igreja, a saber, a justiça, a verdade, a liberdade e a caridade. Nesta aula de hoje, bem como na próxima aula, que será a quinta, nós estudaremos 8 grandes princípios da doutrina social da Igreja. Princípios a partir dos quais nós teremos condição de estabelecer os critérios necessários, as diretrizes necessárias para a construção de uma sociedade sã e bem ordenada, e também princípios que nos darão todas as condições necessárias para aquilatarmos, para julgarmos, para avaliarmos as propostas ideológicas que estão aí fora, como o liberalismo econômico, o capitalismo, o marxismo, o socialismo, o fascismo, o anarquismo, dentre outras propostas. Então, para bem iniciarmos essa nossa aula, vamos pedir que venha sobre nós a luz do Espírito Santo para que possamos compreender bem os princípios da doutrina social da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, para quem não está no nosso grupo de WhatsApp do nosso curso, o material desta aula está na descrição do vídeo. Sugiro muito que vocês possam ter acesso a esse material, uma vez que o material está sendo um grande norte para nós nesse curso, para que não nos percamos e para que não nos esqueçamos de tratar de temas que são importantes no âmbito da doutrina social da Igreja. Pois bem, eu já tive a oportunidade de falar em alguns momentos nas 3 primeiras aulas a respeito disso, mas vale a pena nós relembrarmos de uma questão importante. A doutrina social da Igreja não traz soluções prontas, acabadas. A doutrina social da Igreja não apresenta como um Estado deve se organizar, como uma sociedade, uma comunidade deve se organizar em minúcias. Não existe uma receita de bolo pronta para a organização de uma sociedade. Esta organização deve ser feita a partir de princípios que norteiam, a partir da compreensão, da obediência e do respeito à lei natural, e a partir das próprias circunstâncias culturais, naturais, sociais daquele mesmo povo. Então, é impossível você falar que existe uma forma concreta, perfeita, acabada e pronta de uma sociedade se organizar. É nesse sentido que a Igreja, não apresentando receita de bolo, traz para nós princípios. Princípios norteadores para a construção de uma ordem social, jurídica, política sã, que esteja em conformidade com o bem comum e com a dignidade da pessoa humana, bem como com a ordem ou a lei natural. Este é o papel da Igreja. A Igreja, como eu já disse em outra aula, não quer entrar em assuntos como, por exemplo, qual a porcentagem da alíquota do IPTU, ou qual a base de cálculo do imposto X, ou com quantos anos caduca um decreto de desapropriação. Seria muita ingenuidade, seria muito leviano você apresentar as coisas desta maneira, sendo que uma sociedade possui características tão contingentes, tão marcadas pelas circunstâncias históricas,
pela sua formação cultural, pela sua formação social, pelas suas circunstâncias socioeconômicas. Então, o que a igreja apresenta, mais uma vez, são princípios. A igreja dá o norte. A sociedade, com os seus governantes, com as autoridades públicas, é que deve se organizar a partir destes princípios, a partir da lei natural, a partir da procura de uma ordem correta, sã e justa, organizar-se do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico. A igreja não tem pretensão de oferecer, no nosso material, a receita de um Estado organizado. Entrando em minúcias, ela apresenta princípios, os quais servem como diretrizes e de norte para que seja erigida, para que seja construída uma ordem política sã. Aqui uma frase do professor Carlos Ramalhete. Os princípios da DSI são como que os tijolos sobre os quais se erige uma sociedade ordenada. Então, dentro destes princípios que nós vamos começar a estudar agora, hoje 4, na próxima aula mais 4, nós temos alguns princípios com um grau de abstração maior, que nós temos um pouco mais de dificuldade de entender no caso concreto, e alguns princípios que são mais concretos, que são mais palatáveis, são mais compreensíveis, digamos assim, no âmbito da realidade para nós. Mas todos os princípios são importantes. Mas veja-se bem, nós elencamos 8 princípios aqui no nosso curso, mas você vai encontrar autores dentro do âmbito da doutrina social da igreja que vão elencar 5, 6, 10, 15. Né? O que nós estamos fazendo aqui é uma síntese mesmo dos grandes princípios da doutrina social da igreja. Mas, obviamente, há a possibilidade, você pode encontrar autores que tratam do tema e que vão falar de outros princípios. Mas, creio eu que dentro desses 8 princípios que nós vamos tratar nestas 2 aulas, nesta e na próxima, nós, digamos assim, que vamos abranger todo este corpo principiológico, né? E se há algum princípio que algum autor apresenta, certamente vai estar dentro dos princípios que nós vamos tratar aqui. Como, por exemplo, quando tratarmos da destinação universal dos bens, o que faremos nessa aula mesmo, nós trataremos de um outro princípio que vem dentro da destinação universal dos bens, que é o princípio da função social da propriedade. Mas vamos começar dos 2 grandes princípios mais importantes, que têm uma carga de abstração um pouco maior, mas que são os 2 princípios, digamos assim, maiores e mais importantes da doutrina social da igreja, porque revelam mesmo a função da própria ordem política e social. Falamos do princípio do bem comum e do princípio da dignidade da pessoa humana. Comecemos pelo princípio do bem comum. Nós chamamos esse princípio, de uma maneira jocosa, de o principão da doutrina social da igreja. Tudo o que vamos falar em doutrina social da igreja, nós tratamos do tema do bem comum. Se falamos da lei, chegamos a uma definição de lei que tem como finalidade o bem comum. Se falamos dos demais princípios, da subsidiariedade, da solidariedade, se falamos da participação, enfim, todos os princípios da doutrina social da igreja estão de alguma forma conexos, estão de alguma forma ligados ao princípio do bem comum. Com efeito, este é o grande fim da sociedade humana, promover o bem comum, o bem do seu povo, o bem das pessoas que participam daquela sociedade. Vamos ao nosso material para iniciarmos. Ideia-chave do pensamento social e político em conformidade com a ordem natural, o bem comum advém da própria natureza política do homem. Vamos entender, e aqui, mais uma vez, vai sendo importante o estudo que fizemos na segunda aula. Compreender a natureza humana é de suma importância para compreender a natureza política e social que o homem deve construir. Ora, se temos uma natureza política, se temos uma natureza social, se o homem procura naturalmente a vida em sociedade, o homem deve procurar também o bem comum, ou seja, o bem que é desta sociedade. É o bem comunitário, que é o bem do povo que participa dessa sociedade. Trata-se de ideia-chave, pois designa o fim mesmo da sociedade. Tudo nesta se ordena ao bem comum como os meios a seus fins. Eu sempre falo com as pessoas, o bem comum é muito difícil de ser conceituado. É mais ou menos a ideia que nós temos da justiça. Quando, na última aula, eu apresentei para vocês a definição da justiça, ou seja, dar a cada um aquilo que lhe é devido, pode ser que muitos de vocês não soubessem deste conceito. Mas vejam,
antes de conhecerem este conceito claro, esclarecido, bem delimitado do que vem a ser justiça, vocês já tinham, de alguma maneira, uma ideia de justiça. Tanto é assim que nas relações que vocês participam na sociedade, vocês são capazes de julgar se algo está em conformidade ou não com a justiça. Eu me lembro do Platão, num dos diálogos do Platão, salvo engano, o Alcibíades, e eu agora não me lembro qual era o nome da personagem que participava da discussão, mas fala-se desta maneira, o Sócrates, né? Quando você estava brincando, ainda quando criança, e você percebia que você estava fraudando aquele joguinho que você estava participando, você já tinha dentro de si uma ideia de justiça. Você sabia que existe uma justiça que é natural, que você estava fraudando quando você estava participando daquele joguinho que você estava fraudando. Então vejam, essa ideia de justiça, todos nós, de alguma maneira, já a tínhamos e éramos capazes de fazer juízos. Olha, isso não está em conformidade com a justiça, tal situação é injusta, mesmo antes de conhecermos a definição de que justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido de uma maneira clara e delimitada. No bem comum nós podemos dizer a mesma coisa. Quando eu falo de bem comum, ainda que não venha sobre a sua mente uma definição precisa, você é capaz de apontar para algumas coisas, especialmente quando estamos em casos concretos, né? A gente é capaz de pensar, não, mas aqui, o que vem a ser bem comum nesta situação? Né? Pensemos num governante de cargo executivo e que ele tem a possibilidade de fazer investimentos de saneamento ou de infraestrutura dentro da sua cidade, por exemplo. E aí ele olha, tem um bairro que não tem sequer calçamento, as ruas estão todas sem calçamento, sem asfalto, em um outro bairro que já tem toda essa estrutura. E chega um determinado valor econômico nos cofres da prefeitura e aquele detentor do cargo do executivo quer fazer investimento na cidade. Ora, o que está mais em conformidade com o bem comum, que ele faça esse investimento no bairro que ainda não tem essa estrutura ou no bairro que já tem essa estrutura? Então vejam, isso para nós já temos dentro de nós alguma ideia do que vem a ser bem comum. Aqui vamos tentar delimitá-lo, aqui vamos tentar conceituá-lo, até para que a gente se aprofunde mesmo nesta concepção pré-concebida que nós, de alguma maneira, já temos do que seja o bem comum. O tema do bem comum é muito caro hoje, não só para a igreja. No âmbito do direito, no âmbito da filosofia política, no âmbito da sociologia, se fala muito do bem comum. Mas o interessante é que os bons autores que tratam desse tema, no direito, por exemplo, de teoria geral do Estado, gostam de usar a definição que foi dada pelo Papa João XXIII. Então, é a definição tida como a mais precisa, especialmente no âmbito acadêmico hoje. Os papas oferecem conceitos de bem comum. Este é o conceito do Papa João XXIII. O bem comum consiste, ou melhor, primeiro, o conceito do Papa Pio XI na Divini Ilius Magistri. O bem comum consiste na paz e na segurança de que as famílias e os cidadãos gozam no exercício de seus direitos e, simultaneamente, no maior bem-estar espiritual e material de que seja capaz a vida presente mediante a união e o coordenamento do esforço de todos. Agora a definição de João XXIII na Pater Terres, que é a mais utilizada até hoje mesmo em meios laicos. O bem comum consiste no conjunto de todas as condições de vida social que favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua sociedade. Vejam, deste conceito nós já podemos tirar algumas conclusões. Primeiro, o bem comum é um conjunto de condições de vida social. O que é que isso significa? Significa que o bem comum exige uma estrutura jurídica, uma estrutura política que favoreça o bem da pessoa humana. Então, para muito além de simplesmente, o professor Carlos Ramalhete gosta muito de frisar isto, o bem comum não é a reunião dos bens particulares, não é a soma dos bens particulares. Por bem comum não devemos ter esta concepção individualista, liberal, de que simplesmente devemos somar os bens dos particulares
e com isso teremos como resultado o bem comum. Não, o bem comum é uma estrutura. O bem comum é um conjunto de condições de ordem social que favoreçam o progresso da pessoa humana dentro dos seus intentos naturais, enquanto pessoa, e bem como o progresso da própria sociedade. Carlos Alberto Saccheri faz a diferenciação entre o bem comum temporal, fim da sociedade política em si mesma, e o bem comum sobrenatural, Deus mesmo, fim último de tudo que existe e toda a criação. Então, o bem por antonomasia, o bem último, digamos assim, é Deus mesmo. Se a sociedade nos priva deste bem último, que é Deus, ora, o bem comum já está desprezado. O bem comum, em última análise, o bem comum tido por Saccheri como bem comum sobrenatural é Deus mesmo. E o bem comum natural é essa definição que foi dada por João 23, esse conjunto de condições de vida social que favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua sociedade. Um ponto importante aqui, João 23, coloca o desenvolvimento integral. Hoje temos uma visão de bem comum muito materialista, como se o bem comum fosse simplesmente dar condições materiais de vida para as pessoas, mas é preciso pensar na pessoa de uma maneira integral, a pessoa enquanto corpo, mas a pessoa também enquanto alma, onde a necessidade de que a liberdade religiosa, de que a religião seja respeitada no âmbito social e político. Se temos um Estado muito bem organizado, em que as pessoas têm excelentes condições de vida material, mas em que não há respeito ao âmbito da alma espiritual daquelas pessoas, não temos verdadeiro bem comum. Porque o bem comum deve se preocupar com a pessoa de uma maneira integral, em todos os seus âmbitos. O filósofo argentino, Carlos Alberto Saccheri, distingue ainda bens individuais de bens comuns, elencando, neste último caso, a paz, a segurança, a ordem, a ciência. Então, são bens que não podem ser considerados de uma maneira individual. Eu não posso falar que eu simplesmente tenho a paz para mim, Ou a paz é um bem que é comum, que é de todos, ou ela não existe. Da mesma forma, a segurança, a ordem, a ciência, a paz, conceituada por Santo Agostinho como a tranquilidade na ordem. Um bem moral que todos contribuem cotidianamente para realizar e do qual todos participam e desfrutam, ensinou Carlos Alberto Saccheri. Para o professor Carlos Ramalhete, o bem comum indica que as nossas ações em sociedade devem buscar aquilo que é bom para todos, não apenas para nós ou algum grupo. O bem comum só é realmente bom e só é realmente comum se for comum a todos. Vejam, vamos sair agora um pouquinho do âmbito da abstração e vamos para as nossas realidades práticas. O bem comum pode ser aplicado em coisas muito simples e em atos complexos que partem das nossas autoridades públicas. Pode ser no meu ato como particular, como participante dessa sociedade, e que estou andando na rua e estou usando de algo e resolvo jogar o lixo na rua. Ora, quando faço isso, não estou contribuindo para o bem comum. Faz parte do bem comum uma cidade limpa, bem organizada. Mas se tinha uma lixeira ali próxima e eu preferi jogar aquilo na rua, eu já estou desrespeitando o bem comum. Por quê? Porque aquele ambiente não é só meu. Aquele ambiente é comum. É um bem de uso comum do povo, que é a rua. Mas também pode ser pensada nas coisas maiores. Então, desde dos menores atos, dos atos mais simplórios aos atos mais complexos, pode-se pensar no bem comum. E aqui, pensemos na nossa realidade política atual. O quanto o Brasil está tomado por um individualismo da parte dos nossos governantes, que muitas vezes pensam somente nas suas carreiras políticas ou no seu bem pessoal, no seu bem particular. Quantas narrativas políticas vemos por aí? Guerras ideológicas, guerras partidárias, e sempre se esquecendo de que a finalidade da política não é o bem do partido X, não é o bem da agenda X, não é o bem do indivíduo tal. A finalidade da política é o bem comum e, neste sentido, mesmo quando se está diante de uma pessoa de um partido que seja adversário, os nossos políticos deveriam pensar se de fato aquela proposta que foi trazida é
boa ou ruim para a sociedade, o que vemos a todo momento são guerras e guerras políticas, guerras de narrativas políticas que, de fato, não se preocupam em nada com o bem comum. É uma preocupação simplesmente com um partido, uma preocupação com os interesses individuais, uma preocupação com a agenda política, e isso é terrível para a nossa sociedade. Então, é um dos grandes males que a gente percebe hoje, o fato de que o bem comum foi defenestrado, foi colocado para fora do nosso ambiente político, quando o bem comum é a finalidade última da política, ou seja, promover a dignidade de todas as pessoas de uma maneira integral no âmbito social. E isso foi excluído da nossa política. Então é preciso falar sobre isso, né? É preciso lembrar as pessoas a respeito da necessidade de lutarmos pelo bem comum. Para Santo Tomás de Aquino, aqui agora um ensinamento muito interessante de Santo Tomás. Na Suma Teológica, o bem comum é também a finalidade da lei. A lei própria, primária e principalmente diz respeito à ordem para o bem comum. Sobre os benefícios da busca do bem comum, ensina o Aquinate, que é Santo Tomás de Aquino. Deve-se dizer que aquele que procura o bem comum da multidão, por via de consequência, procura também seu próprio bem, por duas razões. Então vejam, é tão tolo essa concepção de que eu não devo buscar o bem comum, devo buscar o meu bem individual. Ora, quando eu busco o bem comum, eu estou favorecendo o meu próprio bem individual, como diz Santo Tomás, por duas razões. A primeira, porque o bem comum não pode subsistir sem o bem da família, da cidade ou da pátria. A segunda, porque, sendo o homem parte de uma casa e de uma cidade, deve procurar o que é bom para ele, pelo prudente cuidado a respeito do bem da multidão, dado que a reta disposição das partes depende de sua relação com o todo. E como nota Agostinho, é disforme a parte que não está em harmonia com o todo. Então nós, individualmente pensando, somos parte de um todo. Ora, o bem do todo favorece o bem das partes, né? E se eu penso que as relações estruturais ou a ordem social, política, não interferem em nada nos meus interesses individuais, eu estou muito enganado, né? Basta pensar, por exemplo, no ambiente familiar mesmo, né? Se a minha família como um todo vai bem, isso favorece a mim enquanto pessoa, como membro dessa família. Da mesma forma, pode ser pensado na sociedade. Ou seja, o bem comum favorece também o bem individual de cada um de nós. Então, o bem comum deve ser a grande finalidade, o grande escopo, aquilo que se procura na estrutura social e política. O segundo grande princípio da doutrina social da Igreja, também com uma grande carga de abstração, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Depois vamos entrar em princípios que são mais concretos e mais claros. Aqui estamos em princípios que, digamos assim, nós podemos encontrar em todas as relações e que são de alguma maneira mais abstratos mesmo. A dignidade da pessoa humana. Em rica locução, no ano de 1944, Pio XII afirmou que o homem, como tal, longe de ser tido por objeto e elemento passivo, deve ser considerado sujeito, fundamento e fim da vida social. No meu sentido, já havia ensinado Pio XI, a sociedade existe para o homem, não o homem para a sociedade. Isto é uma direção muito importante. A finalidade da sociedade não é ela mesma. Então, se eu penso que eu devo favorecer o Estado enquanto tal, simplesmente por causa do Estado, eu estou caindo num coletivismo inadequado, que não está em conformidade com a doutrina social da Igreja. A sociedade, o bem da sociedade, mesmo o bem comum, só deve ser procurado por quê? Porque nós queremos o bem das pessoas que participam daquela sociedade. Esta é a função da sociedade. No fim das contas, é favorecer as pessoas. Nós buscamos o bem comum por quê? Porque, no fim das contas, o bem comum favorece as pessoas que participam daquela sociedade, haja vista que o homem tem uma natureza social e política. É importante frisar que, para a Igreja, a finalidade da política é a pessoa humana. Seu centro não é o lucro em si, nem o trabalho, nem o desenvolvimento em si, mas tudo convergindo para o bem do homem. Isso aqui é muito importante, porque nós temos ideologias que colocam no lucro, no trabalho, no próprio desenvolvimento econômico, tecnológico ou de outras áreas,
a finalidade da sociedade, quando não é. A finalidade não é o lucro é meio. A igreja não condena o lucro em si. Veremos isso quando estudarmos a ideologia capitalista e liberal. A igreja não condena o lucro em si, mas o lucro é um meio para a satisfação da pessoa, para o empreendedor, e para que o empreendedor também possa pagar os salários dos trabalhadores que trabalham dentro da sua firma. Então, o lucro não é em si demonizado pela igreja, mas ele não pode ser o fim. O fim é a pessoa humana, tanto do empreendedor e de sua família, quanto do trabalhador que vai usufruir do salário que ele vai receber, que vai vir justamente do lucro daquela atividade, daquela empresa. Da mesma forma, o trabalho. O trabalho é meio. O trabalho é digno. A igreja vê com ótimos olhos o trabalho. O trabalho é uma das coisas mais dignas que existem, mas o trabalho é um meio. Da mesma forma, o desenvolvimento. Hoje temos propostas de desenvolvimento humano, tecnológico, que se esquecem do ser humano. Não, o desenvolvimento deve favorecer o bem da pessoa. Não podemos procurar um desenvolvimento custe o que custar, como vemos por aí. Nesses dias é salutar relembrar que a dignidade da pessoa humana é intrínseca, advindo da sua própria condição de ser pessoa. A dignidade humana não se mede por raça, condição econômica, idade, sexo ou opções de vida, mas pela própria natureza do homem. Isso aqui é importantíssimo. O marxismo tem como uma das suas bases aquilo que nós chamamos de luta de classes. A princípio, essa luta de classes cingia-se na relação entre patrão e trabalhador. Então, o movimento marxista pregava isso, né? Operários de todos os países univos, como diz o manifesto do Partido Comunista. Os trabalhadores precisam fazer rebelião contra os seus patrões. Isso era o que eles chamavam de luta de classe, porque, afinal de contas, eles estavam sendo explorados pelos patrões em razão da mais-valia. A questão da luta de classe hoje do movimento marxista, quando o marxismo tem uma guinada mais cultural, ali no início do século XX, com Karl Koch, com a Escola de Frankfurt, com o Antônio Gramsci, e posteriormente com o movimento da New Left nos Estados Unidos, a nova esquerda, essa luta de classe ela passa para outros âmbitos. Então vemos hoje um incentivo à luta de classe entre, por exemplo, homens e mulheres. E percebemos isso no movimento feminista. Se o feminismo, nas suas primeiras bandeiras, lutava por causas justas, pensemos na possibilidade da mulher votar, em alguns aspectos da dignidade da mulher que não estavam sendo resguardados, hoje nós vemos um feminismo que acaba por degradar a própria dignidade da mulher, porque coloca a mulher em confronto com o homem. Há feminismos, nós veremos mais à frente, como o feminismo de Judith Butler, que nega a própria essência da mulher. Ora, como é que você vai dizer que o feminismo está defendendo a mulher se ele nega que existe mulher? Então, essa luta de classe presente hoje no movimento feminista não é interessante. Percebemos outros tipos de luta de classe. Colocar brancos contra negros em guerra na sociedade, colocar homossexuais contra heterossexuais, enfim, uma série de luta de classes que nós percebemos e que vai colocando a sociedade uma contra a outra. Por quê? Porque dentro da dialética marxista é a luta de classe o motor do progresso. Nós vamos estudar isso melhor quando estivermos lá no marxismo, mas para eles é colocando a sociedade em confronto, é colocando grupos em confronto que você obtém progresso social. Para nós católicos isso é inadmissível. Nós não acreditamos nisso. Veremos na próxima aula o princípio da concórdia entre os grupos, entre as classes. Então, vejam bem, a dignidade humana ela não se mede por esses aspectos circunstanciais. A dignidade humana está na essência do ser pessoa, não no acidente, que é acidente o que vem a ser essência. É importante nós estabelecermos essa diferenciação. Vejam, eu estou aqui utilizando de uma mesa. O que é que faz com que a mesa seja mesa? É a essência da mesa. Esta mesa pode ser de madeira, esta mesa pode ser de metal, essa mesa pode ser de uma cor preta, de uma cor marrom, de uma cor amarela, de uma cor azul. Estas características não fazem com que a mesa deixe de ser mesa.
Portanto, nós chamamos estas características que não mudam a essência da coisa de características acidentais. São meros acidentes, são aquilo que caem sobre a essência da coisa, sobre a substância da coisa. O que é que faz com que a mesa seja mesa é a sua essência de mesa. Agora, há elementos que se eu tirar, a mesa deixa de ser mesa. Por quê? Porque são elementos essenciais da mesa. Se eu tiro esta parte de cima plana, não vai mais ter mesa. Eu posso ter até os 4 sustentáculos da mesa, mas se eu não tenho mais essa parte plana, isso deixa de ser mesa. Agora, se a mesa é azul, se a mesa é verde, se a mesa é grande, se a mesa é pequena, se a mesa é de madeira, se a mesa é de metal, isso não faz com que a mesa deixe de ser uma mesa. Razão pela qual essas características são características acidentais. Vejam, quando nós estudamos o que é o homem, nós vimos que há uma essência em cada pessoa, uma essência permanente em nós. Eu, quando tinha 10 anos de idade, tinha esta mesma essência. Quando tinha 2 anos de idade, tinha essa mesma essência. Quando estava no ventre da minha mãe, já tinha esta mesma essência. E quando tiver 80 anos de idade, terei esta mesma essência. A essência humana que é inerente a mim. A dignidade humana, prestem atenção, a dignidade da pessoa humana está na sua condição própria de ser humano. A dignidade humana é intrínseca à substância humana, à essência humana da qual todos nós participamos. A dignidade humana não é medida pelos os elementos acidentais. Não é o fato da pessoa ser de cor negra, ser de cor branca. Não é o fato da pessoa ser alto, da pessoa ser baixa, da pessoa ser mais gordinha ou ser mais magrinha. Não é o fato da pessoa ser rica ou da pessoa ser pobre. Não é o fato da pessoa ter 10 anos de idade, 80 anos de idade ou 10 dias depois da sua concepção, ainda no ventre materno. A dignidade da pessoa humana, ela é intrínseca. Não são elementos circunstanciais, não são elementos acidentais que dizem a dignidade da pessoa humana. A dignidade humana não é medida por circunstância. Isso é muito importante, porque hoje percebemos um desprezo pela dignidade da pessoa humana. Especialmente, veremos isso melhor na 7ª aula do nosso curso, pela vida intrauterina. Nós temos uma possibilidade no Brasil de abortamento, por exemplo, de bebês que nascem com microcefalia, ou bebês encefálicos. Por quê? Porque você está colocando uma característica acidental como se fosse superior à essência daquele bebê de ser humano. E pelo fato de ele ter um problema de anencefalia, ele não teria dignidade humana. A sua dignidade humana seria menor do que os que têm o seu cérebro bem formado. Veja, nós estamos colocando a dignidade da pessoa humana em aspectos circunstanciais. Nos Estados Unidos, 67% dos bebês diagnosticados com síndrome de Down são abortados. Na Islândia, 98%. Praticamente já não nascem mais bebês com síndrome de Down. Hoje percebemos uma mentalidade eugenista tomar conta da nossa sociedade. Quantos e quantos argumentam a possibilidade do aborto, porque dizem assim, olha, esta pessoa vai nascer sem condição econômica para a sua sobrevivência. Quando você está dizendo isso, você está dizendo que há uma vida que vale mais do que a outra. Por quê? Por causa de um aspecto econômico. Mas isso é muito baixo. Isto é eugênico. Isto é dizer que uma vida vale mais do que a outra. Isto é se esquecer que a dignidade humana é intrínseca do ser pessoa. Ser pessoa que começa no exato momento da concepção, no exato momento da fecundação. A igreja não é contra o aborto porque a igreja é bitolada em aspectos bíblicos e religiosos. A igreja é contra o aborto porque a igreja é a favor da humanidade, do ser humano, do ser pessoa. E a igreja nesses tempos precisa gritar para o mundo, prestem atenção, a dignidade humana está sendo violada no ser humano mais necessitado de proteção, que é o nascituro. E se este ser humano mais necessitado de proteção não tem a sua dignidade humana assegurada e protegida, nós estamos correndo um grave perigo de que em outros âmbitos a dignidade humana também não seja protegida. E aí fala-se de suicídio assistido. E aí fala-se de eutanásia.
São várias as propostas atuais que ferem o valor da dignidade da pessoa humana intrínseca. Cada vez mais, o valor da vida humana, o valor da pessoa humana vai sendo colocada em aspectos acidentais, em aspectos circunstanciais. A igreja jamais vai aceitar isso, porque a dignidade da pessoa humana está no ser pessoa de cada um. Se temos pessoa, temos dignidade. E dignidade é igual valor. Homem e mulher são diferentes, sim. São complementares, inclusive, em muitas de suas características. Mas quando entramos no assunto da dignidade, nós dizemos que a dignidade é a mesma. O homem mais rico do mundo e o homem mais pobre do mundo, a sua dignidade humana é a mesma. Porque a dignidade não se mede pelos aspectos acidentais e circunstanciais. Isto é fundamental e nós precisamos gritar isto para o mundo de hoje que se esquece de que a dignidade humana é intrínseca. O homem, como ensina Gaudium et Spes, é o único ser que Deus quis por si mesmo. A criação está a seu serviço, não podendo ser colocada em posição que lhe seja hierarquicamente superior. O único ser que Deus quis por si mesmo foi o homem. Também já tivemos a oportunidade de ver isso. Todos os demais seres, toda a obra da criação está à disposição do homem. Isto não significa que nós devamos fazer o uso dessa criação que Deus colocou à nossa disposição de qualquer jeito, né? Daí se falar de uma ecologia católica, de uma ecologia correta. O que é ecologia católica, ecologia correta? É a ecologia que coloca a criação a serviço do homem. Hoje vemos ecologias que colocam o homem como mal, como aquele que deve ser eliminado para que o mundo sobreviva. Não. A finalidade da criação é a glória de Deus e a satisfação humana. Mas isso não nos dá direito de usar de qualquer modo desta criação. Até porque precisamos pensar no âmbito do bem comum. Se eu destruo a natureza, eu estou acabando com o bem comum. Porque o bem comum exige uma ordem ecológica equilibrada. Continuemos. Ensina o compêndio da doutrina social da Igreja. Uma sociedade justa pode ser realizada somente no respeito pela dignidade transcendente da pessoa humana. Esta representa o fim último da sociedade, que a ela é ordenada. Também a ordem social e o seu progresso devem subordinar-se constantemente ao bem da pessoa, visto que a ordem das coisas deve submeter-se à ordem pessoal e não o contrário. Como nós já vimos, o fim da sociedade é a pessoa, e não a pessoa tem como fim a sociedade. O respeito pela dignidade da pessoa não pode absolutamente prescindir da obediência ao princípio de considerar o próximo como outro eu, sem excetuar nenhum, levando em consideração, antes de tudo, a sua vida e os meios necessários para mantê-la dignamente. É necessário, portanto, que todos os programas sociais, científicos e culturais sejam orientados pela consciência do primado de cada ser humano. Em nenhum caso a pessoa humana pode ser instrumentalizada, importantíssimo, para fins alheias ao seu mesmo progresso, que pode encontrar cumprimento pleno e definitivo somente em Deus e em seu projeto salvífico. Efetivamente, o homem, na sua interioridade, transcende o universo e é a única criatura que Deus quis por si mesma. As autênticas transformações sociais são efetivas e duradouras somente se fundadas sobre mudanças decididas da conduta pessoal. Nunca será possível uma autêntica moralização da vida social, senão a partir das pessoas e em referência a elas. Efetivamente, o exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. Em suma, caros irmãos, podemos resumir que a doutrina social da Igreja é uma doutrina personalista. A doutrina social da Igreja reconhece o valor do lucro, reconhece o valor do trabalho, reconhece o valor do progresso, reconhece o valor da pesquisa científica, enfim. Mas, desde que tudo isso esteja orientado para a pessoa humana. Quando fazemos isso, não caímos no individualismo, nem no coletivismo, do liberalismo e do comunismo. Não caímos no cientificismo,
moderno que muitas vezes se esquece do valor da dignidade da pessoa humana em prol de um progresso científico. Não caímos no positivismo, não caímos em várias e várias tentações que estão por aí. O fascismo. O que é o fascismo, se não você buscar a face do Estado em tudo? E você desrespeita muitas vezes o valor da dignidade da pessoa. Por quê? Porque o seu foco não está na pessoa. O seu foco está no engrandecimento do Estado. A doutrina social da igreja tem como valor supremo a pessoa humana. O seu foco é o favorecimento da pessoa humana e a pessoa humana de uma maneira integral. Corpo e alma. Não somente no materialismo estúpido, nem muito menos num espiritualismo, digamos que leviano, que se esquece de que o homem também tem corpo. São as necessidades humanas de uma maneira integral que devem ser saciadas, que devem ser, que a busca da ordem política deve favorecer. Esta é a doutrina social da igreja. Uma doutrina focada e centrada no valor de cada pessoa humana. Prossigamos. Princípio da destinação universal dos bens. Um dos princípios que mais causam confusão e de maior incompreensão atualmente. Aqui entramos propriamente no direito de propriedade. Quando falamos da propriedade, nas lutas que nós vimos nos últimos séculos a respeito da propriedade, se vamos ao liberalismo, nós encontramos uma ideia que absolutiza a liberdade. A liberdade é um direito natural, e com isso nós católicos concordamos, mas um direito natural absoluto. Se a pessoa tem aquilo como dela, ninguém pode dizer nada, ninguém pode tocar, o Estado sequer pode regulamentar o uso daquela coisa, porque afinal de contas, a propriedade é um valor absoluto. Se vamos ao marxismo, ao comunismo, nós encontramos uma bandeira de que toda propriedade é roubo. A propriedade privada deve ser eliminada. Os marxistas herdaram isso de Jean-Jacques Rousseau, que diz que a primeira desigualdade, o primeiro problema social surgiu quando alguém pegou uma coisa e falou que era dela. Essa ideia de Rousseau. Rousseau, assim, é alguém que acredita que o primeiro problema social foi criado quando alguém tomou algo como esta coisa sua, né? Foi quando surgiu a propriedade privada. Então, a propriedade privada está na raiz dos problemas sociais. Assim entende o marxismo. Desta forma, a propriedade privada deveria ser eliminada, porque de forma alguma ela é direito natural. Aliás, os marxistas não creem sequer em direito natural. A posição da doutrina, da doutrina social da igreja não está nem com os liberais capitalistas, muito menos com os marxistas. A igreja entende que a propriedade privada é um direito natural, e veremos a justificativa da igreja para isso, mas um direito natural que tem uma destinação social. É aquilo que nós chamamos de função social da propriedade. Quanto ao direito, a coisa é sua, a coisa é individual, a coisa é particular, propriedade privada. Quanto ao uso, a coisa tem uma destinação social. Por quê? Por causa do princípio da destinação universal dos bens. Vamos ler aqui. Enquanto o liberalismo reveste a propriedade privada de um caráter de direito absoluto, o socialismo, o comunismo, propugna o fim da propriedade privada. A doutrina social da igreja não está de acordo com tais defesas. De fato, a propriedade privada consiste em um direito natural. Lá do outro, esta possui uma hipoteca ou função social em seu uso, que deve favorecer o bem comum. De início, é preciso esclarecer o que é a destinação universal dos bens. Então vamos ao conceito de destinação universal dos bens dado pelo Papa Leão XIII na Rerum Novarum. Não se oponha também à legitimidade da propriedade particular o fato de que Deus concedeu a terra a todo o gênero humano para a gozar, porque Deus não a concedeu aos homens para que a dominassem confusamente todos juntos. Vejam, o que é a destinação universal dos bens? A destinação universal dos bens é a ideia de que quando Deus criou todas as coisas, não foi Deus quem repartiu-as. Não foi Deus quem falou, isso vai ser de fulano, de ciclano, esta parte, esta terra, este lote, enfim, esta propriedade, esta coisa não vai ser de fulano de tal. Não, Deus colocou esta distribuição, esta tarefa de organizar a propriedade a serviço do gênero humano, do trabalho humano. Porém,
como Deus não entregou as coisas de uma maneira privada e particular para as pessoas individualmente, quando nós tratamos do uso dessas coisas, essas coisas devem favorecer o gênero humano. Por quê? Porque Deus, quando nos deu as coisas, deu ao gênero humano e não a pessoas de uma maneira individualmente consideradas. Mas o que é que está falando aqui o Papa Leão XIII? O fato de que Deus entregou as coisas para o gênero humano não deve nos levar à conclusão de que as coisas não devem ser tidas como particulares, porque nós criaríamos uma verdadeira confusão social. Vejam o que é que ele diz. Tal não é o sentido dessa verdade. Ela significa unicamente que Deus não assinou uma parte a nenhum homem em particular, mas quis deixar a limitação das propriedades à indústria humana e às instituições dos povos. Aliás, posto que dividida em propriedades particulares, a terra não deixa de servir à utilidade comum de todos, atendendo a que não há ninguém entre os mortais que não se alimente do produto dos campos. Quem os não tem, supre-os pelo trabalho, de maneira que se pode afirmar com toda a verdade que o trabalho é o meio universal de prover as necessidades da vida, quer ele se exerça no terreno próprio, quer em alguma parte lucrativa, cuja remuneração sai apenas dos produtos múltiplos da terra, com os quais ela se comuta. De tudo isso resulta, mais uma vez, que a propriedade particular é plenamente conforme à natureza. Portanto, é um direito natural. Resta claro, portanto, que a propriedade privada é um direito natural, mas secundário, importantíssimo. Nós temos direitos naturais que são chamados direitos naturais primários e nós temos direitos naturais que são chamados direitos naturais secundários. Por quê? Qual que é a diferença entre os primários e os secundários? A diferença é que os primários são incondicionados. A vida humana, por exemplo, não tem condição do seu valor. Já a propriedade privada, ela está condicionada. É um direito natural, a pessoa pode ter propriedade, isso é um direito dela, um direito da própria natureza, que nenhuma lei humana pode tirar, senão injusta, como nós vimos na última aula, mas ela está condicionada à satisfação da sociedade. Ela está condicionada ao bem comum, ao bem das outras pessoas que não são proprietárias daquele mesmo bem. Por quê? Porque Deus destinou os bens à satisfação da sociedade como um todo. Vejam bem, é preciso ter muito equilíbrio para se entender isso. Há muita gente que entende a função social da propriedade de uma maneira plenamente equivocada. A função social da propriedade não retira a propriedade privada, não retira o direito à propriedade privada. Esse direito ele é natural. A função social da propriedade está no uso deste bem. A função social da propriedade não dá legitimidade para invadir terra dos outros, para invadir propriedade dos outros, como fazem alguns movimentos. Isso não está de acordo com a doutrina social da igreja. Não é este o sentido. Aliás, a função social da propriedade é muito mais um dever moral de quem detém a propriedade daquele bem. Podemos pensar, para exemplificar o que vem a ser a função social da propriedade, eu sempre gosto de dar esse exemplo, numa grande fazenda. O fazendeiro que detém uma grande gleba, grande porção de terra. Ora, se ele simplesmente tem aquela propriedade e a deixa sem dar a ela uma destinação econômica, sem utilizar daquele espaço para a agropecuária, para plantar, para a criação de gado, por exemplo, dentre outras coisas que podem ser feitas naquela fazenda, ele está descumprindo com a função social da propriedade daquele bem. E como é que ele vai dar uma destinação social, uma função social àquele bem? Pegando aquela terra e distribuindo igualmente entre as pessoas, como pode querer a propaganda marxista? Não, não é desta forma. É fazendo com que aquela propriedade seja produtiva para o âmbito social. Se ele começa a fazer plantação, se ele começa a criar gado, se ele começa a dar outros tipos de destinação econômica, aquela destinação, além de trazer para ele um lucro, além de trazer para ele um engrandecimento do seu patrimônio, também vai gerar um bem para muitas pessoas. Por quê? Porque muita gente vai trabalhar naquela fazenda. Então já começa a ter função social. Aquele bem que estava parado e que não fazia nada de bom para a sociedade como um todo, começa a fazer um bem para muitas pessoas, porque muitas pessoas começam a ter na atividade que está sendo desenvolvida ali o seu ganha-pão. Por fim, o que se produz ali irá para a cidade para ser vendido no mercado. Então todas as pessoas vão usufruir, ainda que paguem por aquilo, mas vão usufruir
da produção que está sendo realizada, no trabalho que está sendo realizado naquela grande fazenda. Então, quando a fazenda faz isso, ela está tendo função social. Por quê? Ela está gerando emprego, ela está gerando alimento, ela está gerando uma série de coisas que fazem um bem enorme para a sociedade que está em volta daquela propriedade privada. Então, é neste sentido. Isso é um exemplo aplicado a uma fazenda, por exemplo. Mas nós podemos aplicar a função social da propriedade para todos os bens considerados particulares. Posso pensar num livro. Olha, o conhecimento que está nesse livro, A Ordem Natural de Carlos Alberto Saccheri, se eu simplesmente tomasse isso para mim e guardasse o conhecimento, tudo bem, a propriedade privada, o livro é meu, mas a propriedade intelectual que está aqui, digamos assim, ela tem que ser distribuída para as pessoas, porque faz parte do bem comum, faz parte da função social da propriedade deste livro, né? Então, ela pode ser aplicada a todas as coisas que nós temos como nossas, né? As coisas devem ser colocadas a serviço das outras pessoas. A propriedade tem em si uma destinação em seu uso coletiva, devendo servir ao bem comum. Tal destinação recebeu o nome, desde o magistério do Papa João XXIII, de função social da propriedade. Felizmente, a função social da propriedade se tornou um princípio que está presente em muitos dos nossos ordenamentos jurídicos no mundo ocidental. No Brasil, nós a temos na Constituição de 88, está lá no artigo 5º, no inciso 23, que a propriedade privada cumprirá a sua função social. Eu, em um artigo científico que escrevi, defendi que o fato de termos este princípio no nosso ordenamento jurídico, especialmente na nossa Constituição, é uma herança da doutrina social da Igreja. Há alguns pensadores que falam de Leon de Guy, o francês, mas muito antes de Leon de Guy, esta ideia da função social da propriedade está presente no ensinamento de Santo Tomás de Aquino, aqui, na Suma Teológica, como eu vou mostrar para vocês já já. Essa doutrina, porém, remonta à obra do doutor Angélico. Sobre a propriedade, escreveu Santo Tomás de Aquino. Agora vamos tirar aqui da Suma Teológica. Relativamente às coisas exteriores, tem o homem dois poderes. Olha o que é que ensina Santo Tomás. Um é o de administrá-las e de distribuí-las. E quanto a este, é-lhe lícito, ou seja, ao homem é lícito, possuir as coisas como próprias, para a administração das coisas e para a sua distribuição. O que é mesmo necessário à vida humana por 3 razões. Agora, Santo Tomás vai dar 3 motivos pelos quais a propriedade é um direito natural e é uma necessidade. A primeira é que cada um é mais solícito em administrar o que a si só lhe pertence do que o comum a todos ou a muitos. É óbvio, as coisas particulares são melhores administradas e cuidadas por nós do que as coisas que são comuns. Você não cuida da rua que fica na frente da sua casa da mesma forma como você cuida da sua casa. Os bens próprios, os bens particulares, nós cuidamos com muito mais atenção. Porque, neste caso, cada qual, fugindo do trabalho, abandona a outra o pertencente ao bem comum, como se dá quando há muitos criados. Segundo, porque as coisas humanas são melhores tratadas se cada um emprega os seus cuidados em administrar uma coisa determinada. Pois, se ao contrário, cada qual administrasse indeterminadamente qualquer coisa, haveria confusão. Óbvio. Como é que nós cuidamos melhor das coisas? Se nós distribuímos, você vai cuidar disso, você vai cuidar disso, você vai cuidar disso. Agora, se nós falamos que todas as coisas são responsabilidade de todos, haverá uma grande confusão e ninguém vai conseguir cuidar de nada. É o segundo argumento de Santo Tomás de Aquino. Terceiro, porque assim cada um, estando contente com o seu, melhor se conserva a paz entre os homens. Por isso vemos nascerem constantemente rixas entre os possuidores de uma coisa em comum e indivisamente. Basta você pensar quando, dentro das famílias, atualmente, você tem a sucessão. A quantidade de brigas que existe quando tem que se discutir a herança, porque a coisa ainda está no espólio e ainda não foi dividida entre as pessoas. Ainda não tem quem vai ser o dono de cada coisa. A briga e a discussão que dá quando as coisas não estão ainda distribuídas, quando o seu dono ainda não está determinada. Então, até para a paz é necessário que haja propriedade privada. Isso é muito óbvio. O Chesterton gosta muito de falar sobre isso também, da necessidade da propriedade para a paz, para a nossa autonomia individual. Já imaginou se você não tivesse a sua casa? Como é que ia ficar a questão da sua intimidade?
a coisas que você só faz dentro da sua casa. Não estou falando de coisas ilícitas, mas coisas que são muito íntimas de você e da sua família. Há roupas que você só vai usar dentro da sua casa. Você já imaginou se você não pudesse trancar a porta da sua casa, se você não pudesse construir um muro para guarnecer o seu lar, para proteger a sua família? Então, a propriedade privada é uma necessidade humana. Nós precisamos ter as coisas como nossas para guarnecer, para proteger a nossa autonomia, para proteger a nossa segurança, para proteger a nossa intimidade. Se nós não tivéssemos um local para chamar de nosso, a nossa intimidade estaria extremamente prejudicada. E o homem precisa disso. O homem precisa de intimidade para estar consigo mesmo e para estar com os da sua família. Se as coisas fossem confusamente comuns, nós teríamos a intimidade humana extremamente prejudicada. Além desses 3 argumentos que foram colocados pelo Dr. Angélico Santo Tomás de Aquino, donde ser a propriedade privada um direito natural. Agora, e quanto ao uso desses bens? Aí Santo Tomás vai explicar. O outro poder que tem o homem sobre as coisas exteriores é o uso delas. E quanto a este, o homem não deve ter as coisas exteriores como próprias, mas como comuns, de modo que cada um as comunique facilmente aos outros quando delas tiverem necessidade. Por isso diz o apóstolo, manda aos ricos deste mundo que deem, que repartam francamente. Então aqui está a base da função social da propriedade. A função social da propriedade não é contrária ao direito natural de propriedade, mas um ônus que se impõe a quem detém. Quem detém a propriedade de algum bem tem uma missão, tem uma hipoteca social, como diz o professor Carlos Samalhete, de destinar esta propriedade privada ao bem de todos no seu uso. É uma missão moral, é uma atribuição moral. Se eu, por exemplo, posso pegar o exemplo que eu dei do fazendeiro, que tem aquela gleba enorme. Se eu deixo essa propriedade privada parada, eu estou pecando. Porque este meu bem, o fato de eu ter este bem como propriedade privada, como minha, claro, se eu tenho possibilidade de dar essa destinação social, e me fecho com este bem, estou pecando por quê? Porque eu tenho uma missão. Eu tenho uma obrigação de fazer com que o uso daquele bem tenha os seus frutos repartidos com a sociedade. O uso daquele bem possa fazer bem para a sociedade como um todo. A doutrina da Rerum Novarum está na esteira de Santo Tomás de Aquino. Sobre o uso das riquezas, já a pura filosofia pôde delinear alguns ensinamentos de suma excelência e extrema importância, mas só a Igreja nos pode dar na sua perfeição e fazê-los descer do conhecimento à prática. O fundamento dessa doutrina está na distinção entre a justa posse das riquezas e o seu legítimo uso. A propriedade particular, já o dissemos mais acima, é de direito natural para o homem. Mais uma vez, Leão XIII ressaltando isso. O exercício desse direito é coisa não só permitida, sobretudo a quem vive em sociedade, mas ainda absolutamente necessária. A propriedade privada é uma necessidade da sociedade e do homem individualmente considerado. Agora, se pergunta em que é necessário fazer consistir o uso dos bens, a Igreja responderá sem hesitação. A esse respeito, o homem não deve ter as coisas exteriores por particulares, mas sim por comuns, de tal sorte que facilmente dê parte delas aos outros nas suas necessidades. É por isso que o apóstolo, São Paulo, disse: ordenar aos ricos do século, dar facilmente comunicar as suas riquezas. Ele reproduz aqui a mesma citação que faz Santo Tomás de Aquino lá na Suma Teológica. Então, eu acho que ficou claro. Propriedade privada é direito natural, mas o seu uso tem uma destinação social. Ora, é justamente a função social da propriedade que legitima uma série de atos que o Estado, que é a autoridade pública, pode realizar em vista do bem comum. Pensemos, por exemplo, nas normas urbanísticas. Por que as cidades devem ser organizadas a partir de normas urbanísticas? Há bairros que têm uma finalidade residencial, bairros que têm uma finalidade comercial. Há locais em que você não pode construir determinada indústria, porque são locais que são próprios para a residência. Há faixas de circulação de veículos onde você não pode construir este ou aquele empreendimento. Por quê? Porque a implantação de um empreendimento em determinado local
não favorece o bem comum. Pensemos se você vai levar uma indústria poluente para uma área cercada de muitas residências. Então não é interessante. O que é interessante é que aquele bairro residencial fique restrito a esta finalidade. E a indústria, a fábrica, vai ser construída num bairro que tem finalidade propriamente industrial. Isto é pensar no bem comum. E isto é dar função social à propriedade. Se você absolutiza o direito de propriedade, você vai dizer, não, este lote é meu. Aqui eu faço o que eu quiser. Se eu quiser construir uma casa, se eu quiser construir uma fazenda, se eu quiser colocar uma fazenda no meio da cidade, se eu quiser construir uma indústria poluente, a propriedade é minha. O direito de propriedade é absoluto, dizem os liberais. Ora, se é assim, você não vai conseguir ordenar bem aquela cidade, você vai ter problemas urbanísticos terríveis. As pessoas no entorno vão começar a reclamar, por quê? Porque aquela propriedade não cumpre função social. Muito pelo contrário, ela cumpre somente uma visão egoísta do seu dono. Então, as coisas começam a ficar mais claras aqui. São muitos os exemplos que nós podemos dar. A própria desapropriação. É possível que a autoridade pública, desde que haja uma justa indenização e desde que haja uma necessidade presente, o interesse social, o interesse público, realize uma desapropriação de determinado bem. Vamos pensar que um gestor público olha para a sua cidade, a cidade cresceu, tinha apenas um hospital, e mais um hospital precisa ser construído. E pega-se o mapa da cidade, se analisa, e há um terreno grande, muito propício à construção de um hospital, mas aquele terreno é do Joãozinho. Ora, é possível que a autoridade pública faça um ato de desapropriação daquele bem para o Joãozinho, desde que ele receba uma justa indenização por aquilo e desde que haja um interesse público presente. Por quê? Porque aquele lote, aquele imóvel que o Joãozinho é proprietário, é o melhor lugar para que se possa construir aquele hospital. Você não pode construir um hospital em qualquer lugar. Tem uma série de coisas que você tem que pensar. Se aquela área é estratégica, se as ambulâncias, por exemplo, vão conseguir chegar de uma maneira célere até aquele lote, aquele local em que o hospital está construído, se o espaço ali dá condições para que você possa construir um hospital. Isso é para dar só um exemplo de um hospital, nós podemos pegar uma série de coisas, uma escola, uma prefeitura, dentre muitas outras coisas que podem ser pensadas aqui. Então é justamente a função social da propriedade que legitima um ato de desapropriação. Mas vejam bem, há requisitos para que isso aconteça. Primeiro, bem comum. Segundo, uma justa indenização para o proprietário, que afinal de contas ele não fica sem a sua propriedade em fins últimos, porque ele vai receber um valor correspondente àquele bem do qual ele foi desapropriado. E há um interesse público verdadeiramente presente. Se a autoridade pública faz aquilo que estava de birra com o Joãozinho e quis prejudicá-lo, já não há legitimidade para fazer aquilo. Se não há verdadeiramente um interesse público naquela construção, já não há legitimidade para fazer aquilo. Podemos pensar em outras coisas, como por exemplo a uso capião. Uma pessoa abandonou a sua terra. Vem uma família pobre e se instala dentro daquela propriedade. Passa 40, 50 anos, chega o sujeito. Não, essa propriedade é minha, uma propriedade que ele abandonou. E que uma família chegou, construiu sua casa de uma maneira tranquila durante 40, 50 anos e de repente chega alguém e diz, não, essa propriedade é minha. Ora, se formos analisar a propriedade sob uma ótica de um direito absoluto, jamais nós daríamos guarida a uso capião, por exemplo. Então, há muitos institutos presentes no nosso ordenamento jurídico e são muito bons porque estão em conformidade com a função social da propriedade, que tem a sua base justamente na função social da propriedade. Se não existisse função social da propriedade, todos esses institutos seriam eliminados. As nossas cidades seriam terríveis porque não teriam planejamento urbano. E eu acho engraçado porque quando falam de países liberais, como por exemplo os Estados Unidos, peguem um dia, vão ao Google Maps e vejam a estrutura urbana das cidades americanas. Percebam a organização. Ora, como é que você poderia fazer essa organização se você não tivesse leis que regulamentassem a própria propriedade privada? Então, não há estrutura social que sobreviva a uma concepção de que a propriedade privada é absoluta, tampouco a uma concepção
que sobreviva, uma sociedade que sobreviva a uma concepção de que a propriedade privada deve ser eliminada. A propriedade privada é necessária, é um direito natural, mas tem em si uma função social, um ônus social de servir à comunidade como um todo. A limitação ou a regulamentação do direito de propriedade, a fim de que esta atenda à função social da propriedade, é tarefa confiada ao Estado. É nessa perspectiva que se afirma a legitimidade de institutos jurídicos como a desapropriação para atendimento de interesse social e utilidade pública, as limitações urbanísticas e a uso capião. Leciona o Papa Pio XI na 40º Annio. Efetivamente, que deva o homem atender não só ao próprio interesse, mas também ao bem comum, deduz-se da própria índole, a um tempo individual e social do domínio a que nos referimos. Definir, porém, esses deveres nos seus pormenores e segundo as circunstâncias, compete, já que a lei natural de ordinário não faz, aos que estão à frente do Estado. E assim a autoridade pública, agora importante, iluminada sempre pela luz natural e divina, e pondo os olhos só no que exige o bem comum. Então, esta autoridade que o Estado tem de regulamentar a propriedade privada não é também uma autoridade absoluta que os poderes públicos podem fazer a seu bel prazer, não. É com os olhos na lei natural e no bem comum que deve ser feito isso. Pode decretar mais minuciosamente o que aos proprietários seja lícito ou ilícito no uso de seus bens. Leão XIII, entretanto, ressalva que a regulamentação da propriedade privada pelo Estado não pode tolher este direito. Atenção, o Estado pode regulamentar, mas ele não pode acabar com a propriedade privada. Podemos pensar, por exemplo, nos impostos, né? Então, o imposto sobre a propriedade pode existir? Sim, pode existir, mas tem que ser com vista ao bem comum. Se aquele imposto acaba com a propriedade privada, ele está tolhindo um direito natural. Isso o Estado não pode fazer. Olha o que diz Leão XIII na Rerum Novarum. Mas uma condição indispensável para que todas essas vantagens se convertam em realidades é que a propriedade particular não seja esgotada por um excesso de encargos e de impostos. Não é das leis humanas, mas da natureza que emana o direito de propriedade individual. A autoridade pública não o pode, pois, abolir. O que ela pode é regular-lhe o uso e conciliá-lo com o bem comum. É por isso que ela age contra a justiça e contra a humanidade, quando, sob o nome de impostos, sobrecarrega desmedidamente os bens dos particulares. Isso, então, não pode ser feito também pela autoridade pública. Colocar impostos muito duros vai acabar com aquela propriedade, vai tolher aquele direito, que é um direito natural. Isso não pode ser feito. Então, acho que ficou claro a doutrina da Igreja quanto à propriedade privada. Por fim, o último princípio da aula de hoje, quarto, é o princípio da participação. Este muito simples, de fácil compreensão. O que é o princípio da participação? É o princípio que impõe a nossa obrigação de participantes da sociedade, de atuarmos em vista do bem comum. O homem é um animal político. A política é uma missão de todos nós. Aqui, independentemente se nós vamos concorrer e participar de cargos eletivos políticos. Participar da política é uma missão de todos. Concorrer, ser um político que detenha um cargo eletivo, é uma maneira de participação. Talvez uma participação especial, uma participação majorada, haja vista as responsabilidades sociais que se impõem sobre a pessoa que detém este cargo. Mas todos, absolutamente todos, porque somos políticos, porque somos participantes da polis, temos um dever de participação, de cooperar com a vida em sociedade. O princípio de participação lembra-nos que a preocupação com o bem comum é tarefa de todos. Impõe-nos um dever de colaborar ativamente na sociedade, contribuindo com nossos talentos. O cristão não pode ser uma ilha, não pode fechar-se de modo egoísta, do tipo, eu já tenho as minhas coisas, eu já tenho como me sustentar, eu não estou nem aí para a sociedade, eu não estou nem aí para a vida política. Nós não somos assim. Fomos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, como diz Jesus. A colaboração para o desenvolvimento do homem todo e de todos os homens é efetivamente um dever de todos para com todos, diz São João Paulo II na Solicitudo Rei Socialis.
Ensino compêndio da doutrina social da Igreja. Consequência característica da subsidiariedade é a participação, que se exprime essencialmente em uma série de atividades mediante as quais o cidadão, como indivíduo associado com outros, diretamente ou por meio de representantes, contribui para a vida cultural, econômica, política e social da comunidade civil a que pertence. A participação é um dever a ser conscientemente exercitado por todos, de modo responsável e em vista do bem comum. Por fim, dentro da questão da participação, eu queria ressaltar uma coisa que está na doutrina do Papa João Paulo II, na Christi Fidelis Laici, que foi muito pontuada e muito bem pontuada pelo magistério do Concílio Vaticano II, que é o dever do leigo em relação à vida política. A Igreja outorga a missão dos cuidados com a ordem secular, com a ordem política, com a ordem social, aos leigos. Essa tarefa não é do clero, essa tarefa não é dos sacerdotes. Não estou falando que os sacerdotes não devem opinar sobre isso. Estou dizendo que assumir posições em cargos, por exemplo, públicos, em cargos eletivos, trabalhar nesse sentido é uma missão primordial dos leigos. É uma missão que a Igreja conferiu aos leigos. Qual que é a grande missão dos leigos? Na ótica da Igreja, é santificar, é ordenar as realidades seculares, as realidades deste mundo, ao reinado de Cristo. A ordem social sã e santa. Esta é a missão dos leigos. Importa ressaltar que a participação política está especialmente ligada à missão dos leigos. Na Christi Fidelis Laici, depois se quiserem leiam esta encíclica do Papa João Paulo II, que é sobre a missão do leigo. Ensina que o mundo torna-se assim um ambiente, um meio da vocação cristã dos fiéis leigos. São chamados por Deus para que aí, exercendo o seu próprio ofício, inspirados pelo Espírito evangélico, concorram para a santificação do mundo a partir de dentro, como fermento, e deste modo manifestem Cristo aos outros, antes de mais nada, pelo testemunho da própria vida, pela irradiação da sua fé, esperança e caridade. Nesse sentido, eu queria fazer um puxão de orelha para os católicos atualmente. Vejam, muitas vezes nós nos fechamos nos nossos interesses particulares, nos nossos interesses da nossa família e nos esquecemos da vida política. É essencial que nós voltemos, porque nós já participamos muito efetivamente, mas que nós voltemos a participar das decisões políticas na nossa sociedade, assumindo ou não um cargo público eletivo. Não estou falando disso, não estou falando que você tem que se candidatar para ser vereador, para ser prefeito, nada disso. Se você tiver vocação para isso, façam. E aqui é bom também dizer para os demais irmãos, se um irmão sai do meio de nós e ele tem interesse nisso porque tem uma vocação nele, nós não devemos crucificar essas pessoas como nós fazemos, porque hoje há uma demonização da política. Muito cuidado com isso. Quando nós demonizamos a política fica na mão dos maus. Quando nós demonizamos os irmãos que querem assumir cargos políticos, nós estamos deixando a política na mão de quem não presta, de quem não defende os nossos valores. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. É verdade, a política como está, nós estamos extremamente decepcionados. Mas muito cuidado com a demonização da política enquanto tal. Uma coisa é o que estão fazendo com ela, outra coisa é o que ela é, a sua finalidade. Então muito cuidado com isso. Nós temos que, muito pelo contrário, as pessoas que têm esse interesse, que se sentem vocacionadas por Deus a isso, nós tivemos grandes santos na história da igreja que foram políticos. Porque a política, como diz o Papa Bento XVI, é uma forma privilegiada de se fazer caridade. Nós tivemos grandes santos. Essas pessoas devem ser incentivadas, devem ser ajudadas pela comunidade. E não demonizadas. Olha só, lá vai se tornar político, como se isso fosse algo, assim, muito ruim. As coisas não são dessa maneira, temos que tomar muito cuidado. Agora, mesmo para quem não vai participar disso, e aqui fala a grande maioria de nós, não vai se candidatar a um cargo político eleitoral, deve participar, deve frequentar a Câmara Municipal, deve procurar os seus políticos, os seus representantes, para cobrar providências que estejam em conformidade com a lei natural, com o bem comum. Esta é uma das nossas missões. E muito mais do que cobrar, nós temos também tarefas que nós podemos realizar. Participar da política não é só cobrar, participar da política não é só fiscalizar, há atos positivos que nós também podemos e devemos fazer em prol da nossa sociedade, da nossa vida política.
Quando eu estou dando esse curso de doutrina social da igreja, eu estou ajudando na construção política do nosso povo. Eu estou ensinando princípios, né? Não quero me gabar com isso, estou apenas exemplificando. Você também pode fazer isso. Na sua comunidade, na sua família, no seu grupo, estudando, ensinando as pessoas a terem uma consciência política cristã, conforme a doutrina social da igreja. Então, é uma missão nossa, a missão da participação. Todos nós temos, isso é um dever que nós temos, como disse o Papa João Paulo II, um dever de todos. Vamos rezar então uma Ave Maria para que Nossa Senhora nos ajude a tomarmos uma posição concreta diante desse quadro político que está aí. Como disse Leão XIII, o mundo não tem solução, o mundo político e social não tem solução fora dos princípios cristãos. Esta é a nossa grande missão, nós leigos, levarmos os princípios cristãos para a ordem secular, social e política. Nos consagremos então à Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. Viva Cristo Rei, viva! Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.